Mais uma vez, então, boa noite a todos os presentes, boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook, YouTube, e que nós tenhamos esta noite, mais uma vez, uma noite de paz, de aprendizado e de encontro fraterno. Na noite de hoje nós teremos o nosso querido amigo Sérgio Aguiar, que é lá da União, mas é de muitos lugares, né, Sérgio? O Sérgio, ele é cosmopolita, uma pessoa alegre, uma pessoa que se entrosa bem com todos. E também trabalha muito na rádio web, conduzindo os programas de entrevistas, que são, além de tudo, muito difíceis, porque exige bastante seriedade e comprometimento. Além de tudo, dá palestra em vários lugares e também cursos. Então é com muita alegria que nesta noite nós o recebemos aqui nesta casa, como sempre, nos traz muito aprendizado. Então, para nós prepararmos o nosso ambiente e nos prepararmos também para mantermos o nosso foco no aprendizado da noite, nós faremos todos juntos em pensamento uma prece ao nosso Pai para que derrame suas bênçãos sobre todos os presentes, todos os que assistem e, sobretudo, sobre o nosso palestrante, para que a sua palavra possa nos trazer um aprendizado necessário. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós procuramos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis, ó Pai, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois o vosso é o reino, o poder, a luz e a glória para sempre. Que assim seja. E agora, o Sérgio com a palestra A Parábola do Bom Samaritano. Bom, boa noite a todos. O tom de voz está bom para quem está aí no fundo, tranquilo? Eu já falo mais manso, mais calmo, né? Mas a Marina também fala manso, então está tudo certo. Vamos falar então sobre a palestra do Bom Samaritano. E eu vou fazer um acordo com vocês. Vocês que estão me vendo aqui, vocês que estão me vendo aí no Facebook. Nós vamos hoje interpretar personagens. Eu gosto muito de fazer parábolas dessa forma. Nós vamos, no momento que estivermos analisando cada personagem dessa parábola, nós vamos entrar nesse personagem, vamos pensar como ele, entrar na pele dele para tentar lidar com a situação ou até analisar como lidaríamos com essa situação. Rapidamente então, a parábola vinha um viajante descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns bandidos salteadores. E ele ficou todo machucado, ali caído na estrada, e aí, caminhando pela estrada, vem um sacerdote. E o sacerdote, quando vê ele caído, ele atravessa a rua e continua a trajetória dele. Dali a pouco vem um levita. O levita é um ajudante, como se fosse um leigo da Igreja Católica, um ajudante que estava sempre ali no templo, mas que também conhecia a lei. Ele teve o mesmo procedimento, ele atravessou a rua para o outro lado e continuou a trajetória dele. E vem em seu burrinho um samaritano. O samaritano, ao se deparar com aquele sujeito caído na rua, ele para, ele vai até ele, faz ali os primeiros
primeiros socorros, suas primeiras observações, coloca ele em cima ali do lombo do burrinho, leva ele até uma estalagem, e como ele tinha negócios para fazer, ele deixa um montante de dinheiro na mão do dono da estalagem e fala: cuida dele para mim, porque ele não está bem, depois eu volto para ver como ele está. Vai embora, depois volta e tudo bem. Vamos começar essa análise, mas tendo em vista o seguinte aspecto: a compreensão do espírito da lei é tão importante quanto, ou até mais importante, do que a compreensão da letra da lei. Muitos de nós podemos falar, muitos de qualquer religião, falar de cor, versículos do Evangelho. E é essa primeira análise que nós vamos fazer, tendo em vista isso. O primeiro aspecto, então, ali, enquanto Jesus estava falando contando essa parábola, e foi no momento que ele estava fazendo a preparação para o pessoal sair de 2 em 2, lembra, né? Estava mandando o povo sair, fazer a pregação do Evangelho. E um doutor da lei, que estava ali na plateia, ouvindo o que ele estava dizendo, ele levanta e fala: mestre, como alcançar a vida eterna? E Jesus responde para ele com uma pergunta: o que está escrito na lei? E aí ele complementa a pergunta: como você a lê? Vamos parar nessa pergunta. O que está escrito na lei? Olha a diferença. O que está escrito? Quais são as letras que são utilizadas ali? Mas como que essa lei está falando para o teu coração? Essa leitura que você está fazendo, ela vai estar afetada por um filtro interno, pelas suas motivações, pelos teus objetivos de vida, pelos teus valores pessoais, pelo teu momento de vida, teu momento financeiro, teu momento afetivo, teu momento qualquer que seja. Então é importante que a gente também tenha isso em mente. Enquanto estamos lendo a lei, alguns pedem consolação. Não é mesmo? Outros pode ser que na hora que estão lendo, estão buscando recreação, uma leitura para passar o tempo. Alguns, quando estão lendo, buscam motivos tristes. Então vou ler ali a parábola do bom samaritano, e aí eu me pego, nossa, uma pessoa toda derrubada, caída, maltratada, e aí fica triste porque viu aquela cena e já está num aspecto da vida que parece que está machucada, aquilo parece que machuca, como se ela se vitimizasse entrando no lugar da vítima. Mas no aspecto do sendo ela a vítima, tendo o mesmo sofrimento que aquela pessoa tem. E o que as pessoas eventualmente estão fazendo são buscar motivos para cultuar a dor, ou cultivar aquela dor, fazer aquela dor continuar crescendo, porque depois de muito tempo parece que a gente cria um relacionamento meio simbiótico com a doença, com a dor, um relacionamento de dependência, onde aquilo parece que faz parte do nosso viver. A gente às vezes perde até a identidade, a nossa identidade fica atrelada à doença que nós estamos vivenciando. Algumas pessoas estão envolvidas com o que nós podemos chamar de tóxicos intelectuais. Sabe aquela verborragia? Aquela coisa de que você fala e depois parece que te encanta, só que depois você vai ver o conteúdo muito superficial, muito raso. Alguns estão buscando fantasias, recreação, fantasias, entrar como se estivesse viajando. Alguns buscam polêmicas envenenadoras e envenenadas com a leitura da lei. Não é comum, eventualmente, a gente ver pessoas utilizando o verbo da lei para julgar, para crucificar, para maltratar as pessoas. Infelizmente, raros são aqueles que buscam essa leitura como forma de iluminação. É o que deveríamos fazer.
E a pergunta que eu faço para cada um agora que está me ouvindo: qual é o teu caso? O que você está procurando quando você está lendo a lei? Porque é muito importante nessa pergunta do Cristo para o doutor da lei: como você está lendo esse texto? Quais são as tuas motivações? Como que ela está batendo dentro de você? Como que ela está, que tipo de mudança ela está causando em você? Que tipo de transformação ela está fazendo? Que tipo de sentimento ela está brotando no teu peito? Aí é uma pergunta jogada no ar, porque eu não estou aqui para dar resposta, estou aqui para provocar polêmica, provocar reflexão, para que a gente possa, então, no dia a dia agora, buscar entender, tá, qual que é a minha motivação quando eu sento para ler a lei, para ler o Evangelho, para ler as Escrituras. E aí, é mais ou menos o seguinte: sem a luz, sem esse processo de iluminação, o conforto que nós temos hoje em dia pode induzir a gente à preguiça. Então, a motivação é muito relevante para isso. Pode induzir a gente ao entretenimento, pode induzir a gente à tristeza, pode induzir a gente ao isolamento. É um ponto de reflexão para cada um. Continuando, a resposta do doutor da lei, quando Jesus pergunta como você a lê, ele diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus olha para ele e fala assim: respondeste de forma justa, faze isso e viverás. A tal vida eterna que você me perguntou. E aí vamos analisar um pouquinho, o que é esse faze isso e viverás? Primeiro, para falar de vida eterna, a gente precisa compreender que isso não está circunscrito ao corpo físico. Daí a busca pelo estado de iluminação, porque o espírito vai carregar consigo, vai carregar e trazer, né? Ele vai fazer o transporte para o retorno ao lar, que é o plano espiritual, e depois a volta para a Terra, para uma nova etapa. O que ele vai transportar são essas coisas que nos auto-iluminam, que nos provocam reflexões, que eventualmente a tal semente, né? Que o bom semeador está jogando o tempo inteiro, há mais de 2000 anos, e o quanto ela está brotando, o quanto ela está sendo nutrida, o quanto ela está florescendo. E a gente já sabe que o Evangelho precisa florescer no coração de cada um para que a gente possa ter a chamada felicidade sobre essa nossa terra, a felicidade real. Então é importante que a gente interprete esse faze isso e viverás dessa forma, como reencarnacionistas, não circunscrito a corpo, não circunscrito a títulos, a convenções, a nada que seja no âmbito material. Essa análise tem que ser provocada quando a gente projeta ela para as nossas existências futuras, a vida eterna, a vida das esferas mais altas, onde a gente busca novas formas superiores de realização. E aí de novo nós estamos falando da nossa motivação, que na verdade a nossa verdadeira missão no planeta é transformar a nós mesmos, não o nosso cônjuge, não as pessoas que estão à nossa volta, porque nós não temos obrigação nenhuma de transformar ninguém que está à nossa volta. A transformação precisa ser feita em nós mesmos, porque o cristianismo só faz sentido quando ele sai daqui e ele desce para aqui. Quando ele sai daqui do campo das ideias e quando a gente coloca o coração, coloca o amor na frente de tudo que a gente vai realizar. Aí a gente está praticando para um dia ser como Jesus, né? Ter o reflexo condicionado no amor, para que o nosso sentimento mais puro esteja à frente em tudo aquilo que a gente faz, em todas as nossas interações humanas.
E aí uma pergunta que eu deixo agora de reflexão é: tanto tempo depois, 2000 anos depois, e a gente aqui já fora da caridade há algum tempo, né? O centro é o centro mais antigo da cidade. Há Quase tanto... do estado todo. Isso, quase do estado todo. Há tanto tempo, né? O que todos nós já sabemos o que deve ser feito. A lei a gente já conhece, não é? O Espiritismo já traz um monte de esclarecimento adicional. Agora, a pergunta de $1 milhão é: se a gente já sabe tudo, por que a gente ainda continua hesitando? Por que ainda existe muito mais pergunta do que resposta? E essa pergunta não tem nenhum julgamento, essa pergunta é pessoal e intransferível, porque cada um tem uma resposta. Ela é provocativa e provocadora. A resposta está dentro de cada um, assim como a nossa motivação da leitura, o nosso entendimento da leitura, o porquê a gente hesita tanto ainda. E aí eu pergunto de novo: será que a gente está temendo a responsabilidade? Será que a gente está temendo que com essa decisão de eu vou incorporar a lei na minha vida, o trabalho vai ser muito árduo, vai ser muito áspero? Porque quando a gente coloca Jesus como norte, bússola, e aponta para ele e fica tentando se colocar no direcionamento dele, a gente acha tão difícil. Se a gente coloca uma comparação com ele, a gente parece que quer desistir da jornada. Então, será que a gente está hesitando por conta disso? Ou será que ainda está faltando compreensão, entendimento amplo dessa lei que nós estamos lendo há tanto tempo? Pois o Evangelho foi feito para isso. Jesus veio há 2000 anos atrás sabendo que quando ele colocasse aquela lei, ela não seria cumprida imediatamente. Ela seria refutada na conversa dele, né, com todos aqueles que estavam à sua volta. Diz: olha, vai ser muito complicada essa jornada. Quem me seguir vai sofrer muito, vai sofrer perseguições, vai ser pai contra filho, vai ser irmão contra irmão. Ele colocou uma série de aspectos do quão complicado é isso. E se está faltando compreensão, talvez o que está faltando hoje, nesse momento para nós, ou amanhã, quando chegar esse momento dessa compreensão, é a gente estabelecer aonde a gente está. Qual que é o posicionamento real nosso perante as coisas, perante a vida? E o quanto a gente quer encurtar esse caminho. O quanto a gente quer acelerar, o quanto a gente quer compassar, o quanto que a gente quer dar ritmo para a nossa trajetória. Porque existe um objetivo e um destino, que na verdade é um objetivo que é já para nós passado, como você vai chegar lá independente da tua própria vontade. Porque o progresso é irrefutável, é inegável e é inegociável. Nós vamos chegar lá. Quando, na verdade, está na nossa mão. Pela bondade, pelo amor de Deus, nós escolhemos no tempo, no ritmo, que nós vamos estabelecer o quando nós vamos chegar lá. Para que não nos ofusquemos com o destino, o quão distante tá. Talvez a gente tenha que continuar olhando para o norte, para ver se a rota tá correta, mas de vez em quando a gente tem que dar uma olhada para trás. E eu não sei vocês, mas quando eu leio o livro de história hoje, como espírita, há alguns anos, eu já me orgulho de mim mesmo, como humanidade, sem vaidade, sem falsa modéstia. Mas quando eu pego livros de história, vejo Idade Média, vejo a época de Jesus, romance há 2000 anos, né, os romances da coleção há 2000 anos, quando a gente lê aquela história toda, e hoje nós estamos reunidos como bons cristãos, e não tem ninguém nos perseguindo, não precisamos estar num cemitério, numa caverna, em lugares que as pessoas não saibam onde a gente está, e ninguém vai denunciar, e a gente não vai ser considerado herege, e a gente não vai ser jogado na fogueira, e a gente não vai ser atirado aos leões.
quando eu olho para isso, eu realmente abro um sorriso e digo, não quanto tempo falta para chegar, mas olha quanta gente já caminhou. Se a gente olhar a nossa trajetória como humanidade, há poucos séculos, e eu não vou muito longe, eu vou na Idade Média, né, a pior idade do planeta, a gente tem o hábito de dizer isso. 5 séculos, talvez menos. Até 1600 ainda existia muita perseguição, o romance de renúncia se passa por aí, né? Ainda existia muita coisa, muita complicação, ainda tinha resquícios da Inquisição. Muito pouco tempo a gente já deu um salto quântico na nossa trajetória evolutiva. Porque a gente podia estar matando, a gente podia estar roubando, mas a gente está aqui, não é? A gente está aqui dentro da casa espírita, aprendendo boas coisas. Então é importante que a gente se retroalimente com essa visão realista e otimista, não a realista negativa, mas a realista otimista, olhando para a trajetória até aqui e realmente celebrando o quanto nós já conquistamos. Então é um olho lá, como a gente diz no interior, um olho peixe, outro no gato, um olho lá no objetivo, que é Jesus como referência, um olho cá, olha o quanto eu já caminhei, para não esquecer, para não se apequenar, para a gente não achar que a gente não está capacitado para a missão. Porque capacitados nós estamos. E Deus confia muito mais em nós do que a gente mesmo. Jesus sabe muito bem, porque Ele caminhou pelos mesmos caminhos que nós caminhamos, e Ele deixou aí essa receita para que nós pudéssemos caminhar como Ele caminhou. E aí tem uma frase que eu li e gostei: se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso Divino Mestre. Se já chegou à compreensão, toca. Não perde muito tempo tentando entender por que você demorou muito para chegar. Você chegou. Porque é muito fácil para nós analisarmos o passado e apontar um monte de erro. Muito fácil. Às vezes eu penso que eu gostaria de ter o corpinho de 18 com a idade de 55 que eu tenho. Mas o mérito está em ter o corpo de 18 e a cabeça de 18 e conseguir os acertos, ou o corpo de 55 e a cabeça de 55, buscando compreender como chegou, mas também se retroalimentando, se reenergizando. Aí o doutor da lei faz o seguinte ponto, olha, ele querendo se justificar, ele diz para Jesus assim, mas quem que é o meu próximo? Outra pergunta relevante aí, né? E a pergunta, quem que é o meu próximo? Quem que é o teu próximo? Quem que é o próximo de você que está me vendo aí pelo Facebook? Quem é o próximo que está me vendo aqui? E aí preciso que a gente... Eu sempre costumo dizer o seguinte, é o próximo mais próximo. Porque caridade não se escolhe. Caridade a gente não escolhe com a cabeça. Porque aí é orgulho, é vaidade, o egoísmo, tudo interfere. Caridade se escolhe com o coração. É mais fácil. Eu aprendi recentemente na terapia que o coração é racional também. Ele ajuda muito a mente a enquadrar o que precisa enquadrar. Ele não pode ser abandonado. Antes ele era dito como somente emocional. Ele não é. Ele ajuda e muito a gente a escolher a própria trajetória. Se nós estamos em família, o que nós buscamos ter como o próximo mais próximo? A cooperação. Nós sabemos a dificuldade que é esse estar em família, o que a gente tem que buscar. Se a gente está numa posição de subordinado em relação ao chefe, o que a gente tem que buscar? O respeito e a boa vontade, trabalhar com respeito e boa vontade. Se a gente é uma pessoa que está sofrendo, talvez a gente queira atenção e carinho. Se a gente está doente, talvez o que a gente esteja buscando
compaixão. E aí eu quero fazer uma reflexão. Nos coloquemos agora como a pessoa que estava caída na estrada. O que esse cara caído na estrada, num primeiro momento, representou para o samaritano? Uma bela oportunidade de trabalho, talvez mais um degrau em direção à evolução. Então é importante que a gente, como eu disse, caridade não é com a cabeça, mas com o coração, porque aí a gente consegue se soltar de determinadas amarras do próprio ego, de freios que a gente tem em função de experiências que não foram tão boas. Então, diante do próximo, de preferência o próximo mais próximo, a gente precisa usar mais o coração e lembrar que todos nós estamos na Terra para crescer, para evoluir, mas também estamos para aprender e para cooperar. Agora, esse personagem, e se fôssemos nós aqueles que estavam caídos na sarjeta? Já entraram no personagem? Um segundo para entrar no personagem, né? Respira fundo. Se fôssemos nós, os caídos, compreendido, caluniado, desesperado, em dúvida, desanimado, obsediado, e talvez sejam coisas que a gente consegue ter algum tipo de empatia, porque nós já eventualmente vivenciamos isso na nossa trajetória. Imagina você se você estivesse numa enfermidade. O que você está buscando? Mãos que possam te oferecer um pouco de segurança. Se você está caído na via pública como aquela pessoa que estava viajando, o que você está buscando são mãos que te ofereçam algum tipo de amparo. Se você está acometido de uma moléstia contagiosa, o que você está buscando é um amigo que te ofereça solidariedade. Se você está no cárcere, seja físico, na prisão, seja no cárcere da solidão, seja no cárcere do vitimismo, seja no cárcere do injustiçado, do magoado, o que se está buscando é quem lhe estenda entendimento e compreensão. Se você está sem pão no seu lar, o que você está buscando é uma caridade sem acusação. É um olhar que não te atravesse, mas que repouse em você e que te faça perceber que você existe. Te devolva a própria identidade, sem acusações, sem questionamentos do porquê que você chegou naquela situação. E se você está no erro, o que você está buscando é alguém que te apoie, para que você possa levantar e recomeçar. Quem seriam os bons samaritanos nessa trajetória toda? É qualquer pessoa que nos tivesse, então, um pouco de compreensão, um pouco de compaixão, um pouco de misericórdia. Agora vamos analisar outros 3 personagens, que é o samaritano, o sacerdote e o levita. Geralmente, a gente meio que dá uma condenada no sacerdote. É ou não é? Sou só eu? Ou vocês também dão? Por que ele atravessou a rua, né? E o levita, então? Por que atravessou a rua? Os 3 poderiam estar envoltos, presos na sua própria mente, envoltos em compromissos apressados. Eu tenho que sair correndo. Às 7 horas eu ainda não cheguei no Fora da Caridade. E a palestra começa às 7h30. Eventualmente a gente está com isso na cabeça, pensando aonde a gente está chegando, tem que chegar. Será que os 3 não podem ter tido medo de assalto? Pensa bem, você vê alguém caído na rua, de repente você pensa, será que os ladrões estão ainda aí? Será que não é disfarce? O cara está lá caído, a hora que eu chego, ele mesmo me rouba? Golpe! Fraude! Ela é caído fake, né? Será que essas pessoas não estavam
naquela coisa do, eu não quero me envolver nisso não. Alguém que vier aí atrás vai resolver o problema. Eu não tenho tempo não. Talvez a gente está no dia a dia, no papel de samaritano, sacerdote, levita, envolvido demais com os nossos dramas pessoais. Talvez a gente está nessa busca por crescimento. Então, o que Jesus também pede é que não julguemos, não batamos palma para o samaritano, ao mesmo tempo que estejamos tacando pedra no levita, ao mesmo tempo que taquemos pedra no sacerdote. Porque podemos sim criar um laço de empatia com o samaritano, porque samaritamos de vez em quando. E de vez em quando somos sacerdotes. E de vez em quando somos levitas. E por sermos, e por conseguirmos criar um sentimento de empatia, eu também erro, eu também sou imperfeito. E eu de vez em quando vou dar uma escorregada dessa aí. E aí eu tenho uma frase que eu gosto muito, assim, nós temos em nossos caminhos, e eu achei muito poética essa frase, pessoas do passado em direção ao futuro, passando pelo nosso presente. Não é bonita a frase? Bem poética? Temos pessoas do passado dentro da nossa própria família, que também estão nessa trajetória para a sua própria evolução, para o seu futuro, construindo no presente o seu próprio futuro, e nesse momento estão aqui com a gente. O que é relevante? É o estar aqui com a gente, o momento presente. O passado é uma experiência e deve ser utilizado como tal. O futuro não existe. Nós estamos construindo ele a cada momento. Importante agora, olhando com o olhar daquele que estava caído. Quando eu pedi para vocês encarnarem esse cara aí, esse personagem. O que você pensou quando você viu o sacerdote e o levita indo embora? A resposta está contigo aí, eu não quero saber ela. Se vira, né? Você está caído. Passou um, passou dois, e aí? Que tipo de angústia, ansiedade, você viu um, você viu dois passar e você estava ali esperando socorro, o que se passou dentro do teu peito? E, ao mesmo tempo agora, o que você sentiu quando o samaritano chegou, te acolheu, te recolheu, te levou para ser cuidado? Essas perguntas, esse momento emocional que nós estamos vivendo nesse momento, é que são relevantes. Por isso que Jesus pede para a gente fazer com o coração. Porque encarnando, me colocando no lugar do outro, eu consigo saber o quão complexa é essa situação, o quanto o outro pode estar se sentindo, e se eu estivesse no lugar dele, o que eu ia querer que esse cara que está passando fizesse para mim. Essa resposta para você, pessoal, intransferível, é que vai te ajudar nos momentos em que você tiver que samaritar. E aí você escolhe. Você é o levita, você é o sacerdote ou você é o samaritano. A decisão é tua. E ninguém vai julgar, e ninguém vai falar se você escolheu mal ou não, mas essa é a maneira certa, né? Porque a compaixão é uma receita de luz para que nós podemos ascender até Deus. E por último, para eu fechar minha fala aqui, tem o seguinte recado, né? Então, diante dessas diversas oportunidades que a gente tem de servir, não é só na casa espírita, com sopão, com bazar, com as coisas que faz, com o passe, não. Lá fora, a cada momento, cada segundo aparece uma oportunidade de samaritar, de levitar, de sacerdotar, inventando verbos que não existem aqui. A cada momento pode aparecer uma oportunidade. Porque lá no Boa Nova, do Humberto de Campos, Jesus diz a Pedro: Deus auxilia o homem pela obra do próprio homem. Deus poderia fazer tudo para todo mundo, poderia. Mas ele não prescinde da nossa ajuda. Ele precisa de nós
não para ele. Ele precisa de nós pelo processo que ele criou, em que aqueles que estão endividados estão juntos com os seus devedores, e com outros devedores e com outros endividados. E estando dessa forma, a gente tem a oportunidade de se auxiliar e colaborar um com o outro para que a gente possa seguir nessa trajetória. E para que a gente possa fazer esse trabalho, Jesus nos espera como somos, sem mania de grandeza, sem querer perfeição. O ótimo pode ser inimigo do bom. Pensa grande. Na hora de agir, haja pequeno, mas haja rápido. Não percamos a oportunidade, né, de servir como somos, como estamos. Servindo, nós vamos acabar aprendendo que somos todos filhos de Deus. E aí essa última frase é chocante, né? E que, se hoje nós temos o privilégio de dar, talvez amanhã nós teremos a necessidade de receber. Era isso que eu queria passar para vocês essa noite. Agradeço pela oportunidade de poder estar falando com vocês. E espero que amanhã de manhã, é sábado amanhã de manhã alguém acorde falando assim: ai, Sérgio, né? Não vou nem falar o palavrão aqui, mas podem pensar, provocou um problema para mim. Agora eu tenho que refletir um pouco sobre isso, porque era essa a minha missão aqui, tá? Provocar algumas reflexões. Obrigado. E provocar.